A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 11, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: antecipando os planos de Deus, ainda analisando aí a tentação de Jesus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa o teu likezinho também, é muito importante para a gente. Você coloca aí teu comentário, indica o nosso trabalho também. Já somos uma comunidade aí de mais de 100 mil alunos, para a glória de Deus, e eu agradeço a você que está inscrito aqui, você que não se inscreveu, se inscreve, que Deus em Cristo possa abençoar a tua vida. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal e você acha tudo isso no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade para navegar, acessar e conhecer os nossos trabalhos em Jesus. Se você é professor da classe dos adultos e jovens, especialmente a dos jovens aqui, nós temos um trabalho sensacional que vai te ajudar, que é o Facilita EBD. Se você quiser poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, você pode ter acesso ao meu material, o esboço da aula que eu preparo, com os versículos que eu coloco a mais, com todos os recursos e citações que nós trazemos aqui para você. Você pode ter acesso a esse material se tornando um dos nossos assinantes. Além do que, você tem também o recurso do PowerPoint, onde você pode utilizar para dinamizar as suas aulas na escola bíblica. Quem se torna assinante do Facilita EBD, a nossa assinatura ela é trimestral. Tem também o benefício de receber alguns bônus. Que bônus são esses? Por exemplo, o workshop de pregação, que é sensacional, vai te ajudar. Treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que é muito bom. E o nosso treinamento para discipuladores e evangelistas. Discipulado e evangelismo. Vai te ajudar muito, vale a pena, tá? Que Deus te abençoe. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos jovens. Vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: antecipando os planos de Deus. Para que você inicie a tua aula bem, você precisa utilizar algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é o texto principal, que está em Lucas capítulo 24, versículo 1. A segunda base bíblica é o resumo da lição. Você precisa apresentar o resumo da lição. E a leitura bíblica em classe se localiza hoje em Mateus capítulo 4, versículo 8 ao 11, Deuteronômio capítulo 6, versículos 13 ao 14. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Hoje nós estamos estudando mais uma vez a tentação de Jesus. E a tentação que Satanás levanta contra Cristo demonstra o plano de Satanás para impedir o plano de Deus em salvar a humanidade por intermédio da morte de Jesus. Outro detalhe bíblico que nós observamos é que a tentação ela tem o objetivo exatamente do diabo agir contra Jesus, tentando levar Jesus ao cometimento, à prática do pecado. Mas Jesus rejeitou mais uma vez a ação do inimigo. A tentação de Jesus ela pode ser dividida em 3 partes. Estamos estudando mais uma dessas partes. Ao observarmos muito bem que o inimigo das nossas almas ele continua utilizando as mesmas estratégias contra os servos de Deus. A tentação tem o objetivo de levar você a pecar e se afastar da presença de Deus. Quando nós observamos sobre a doutrina do pecado, sobre o que é pecado, nós aprendemos também que o pecado é sim a transgressão contra a vontade de Deus, desobediência. E o pecado se tornou uma realidade na vida dos homens. Essa realidade foi recebida por herança pelo ato do primeiro pecado ser realizado pela humanidade, ser realizado através da humanidade. E esse primeiro pecado realizado pelo primeiro homem aqui leva a humanidade então à queda da perfeição. Quando me refiro ao primeiro pecado, eu preciso abrir aqui um parêntese. Eu estou referindo ao primeiro pecado realizado pelos humanos. O primeiro pecado bíblico, ele acontece com Satanás,
que desobedece a Deus. Ele quer um anjo de luz e perdeu essa essência. E aqui nós percebemos que ele influencia agora a humanidade a cometer o primeiro pecado, que entra agora na desobediência e se afasta de Deus. É nessa pegada que estamos destacando aqui para você. Quando nós olhamos para a palavra pecado, nós descobrimos então que pecar é errar o alvo. Você tem uma base bíblica lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Segundo, você percebe que pecar também é transgredir a lei de Deus. Está lá em Números, capítulo 14, versículo 41. Terceiro, você também descobre que pecado também é desobedecer. Romanos, capítulo 5, versículo 19. E em quarto lugar, você percebe também que pecado é contrair uma dívida com Deus. É ir para distante de Deus. Jesus, ele venceu a tentação. Ele venceu todas as tentações, todas as estratégias de Satanás. E pelo fato dele vencer as estratégias de Satanás, o plano da salvação foi concreto através de Jesus. Jesus, ele enfrentou a tentação vencendo para a glória de Deus. E você também precisa aprender a partir dessa lição. E em primeiro lugar, como primeiro ponto, eu quero destacar para você a glória desse mundo. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo destaca que a glória desse mundo cega o entendimento das pessoas. Isso é uma ação maligna para que o homem então não conheça a vontade de Deus, fique distante da vontade de Deus. Isso é direcionado por Satanás. É importante nós entendermos que somente através das boas novas do Evangelho, a pessoa então tem um entendimento das coisas de Deus e passa a ter um relacionamento com Jesus. Vamos detalhar isso para você. O primeiro subtópico destaca então o seguinte assunto, mudando o cenário. Parece muito com o primeiro subtópico da lição passada, mas ele trata agora sobre outro cenário, outro ponto de vista que o inimigo leva Jesus agora para ser tentado. O pastor Alexandre Coelho sabiamente traz uma visão para a gente muito legal, destacando que a partir da leitura dessa tentação, o lugar alto que Satanás leva Jesus, a partir desses lugares altos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque até ali o inimigo das nossas almas nos tenta. E é aqui que nós precisamos ter uma visão muito interessante. Que o inimigo também coloca pessoas em lugares altos, em lugares de aplausos, em lugares de aprovação, para tentar a pessoa a pecar. E aqui nós precisamos entender o propósito de Deus a partir dessa visão. Conforme Russell Champlin, nós precisamos entender, a partir da leitura agora de Mateus capítulo 4, versículo 8, pega esse versículo e leia com os teus alunos, onde está escrito que o diabo pegou Jesus e levou Jesus a um alto monte e mostrou a glória desse mundo, a glória passageira desse mundo. É claro que alguns comentaristas vão trazer a visão da interpretação desse texto da seguinte maneira, descrevendo que Satanás possivelmente mostrou toda a Palestina para Jesus. Mostrou todo o mundo daquele tempo, não o mundo inteiro. É claro que Satanás estava oferecendo a Jesus uma posição de um César romano, como um grande imperador daquele momento, daquela época, em sua glória passageira. Só que Jesus, o Filho de Deus, ele sabia muito bem da artimanha de Satanás, ele rejeita essa artimanha. O evangelista Lucas dá o seguinte detalhe para a gente, a partir de Lucas capítulo 4, versículo 5 a 8, pois ele comenta também a respeito da tentação. Lucas cita essa tentação, dessa glória passageira do mundo, como a terceira tentação de Jesus. O Mateus coloca ela como em segundo lugar, mas agora nós estamos observando a terceira tentação de Jesus, um alto monte. E aí nós percebemos aqui a identificação sobre a ação do maligno contra Jesus, apresentando a glória passageira desse mundo, a fama desse mundo, para atrair as pessoas, para guiar as pessoas ao pecado. Além do que, o próprio Cristo nos ensina aqui que nós devemos ter a nossa vida consagrada para Deus.
Observe, Jesus estava em consagração, o inimigo veio e tentou Jesus. Jesus estava obedecendo o plano do Pai para estabelecer o reino de Deus. O inimigo vem e oferece um reino passageiro. O inimigo estava oferecendo a Jesus o escape do Calvário. Mas Jesus tinha a convicção que ele precisava passar pelo Calvário. O Calvário é o local onde o altar de Deus foi estabelecido através de Jesus. Jesus tinha a convicção que ele deveria se oferecer no madeiro por mim e por você, cumprindo todo o plano e propósito de Deus. O que o inimigo estava fazendo? Oferecendo o escape para que a salvação, então, não desse certo. Mas Jesus entendeu que a salvação é plano de Deus, rejeitando, então, toda a artimanha de Satanás. É por isso que você precisa pegar isso aqui. Nós não podemos estar cegos com a glória desse mundo, a glória passageira, mas devemos estar convictos pela palavra, guiados pela palavra e orientados pela palavra de Deus. Já avançando, espero muito estar ajudando você. O segundo subtópico trata então sobre o seguinte assunto: o que Satanás tem a oferecer? Segundo o pastor Alexandre Coelho, a criação ela foi corrompida pelo pecado que foi guiado por Satanás. Então, o inimigo das nossas almas, ele oferece uma glória passageira para Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 6. 1 João capítulo 5, versículo 19. E a glória passageira de Satanás é uma glória de um mundo caído, um mundo que foi corrompido pelo pecado. E Jesus conhece a glória do Pai. Russell Chamberlain, ele destaca o seguinte: todos os reinos desse mundo te darei. Há várias variações para essa expressão quando Satanás oferece os reinos do mundo. Tem gente que interpreta, por exemplo, que o território que Satanás está oferecendo, os reinos do mundo, cabe somente à Palestina. Como eu já citei para você, tem gente que vai interpretar que os reinos desse mundo que Satanás oferece a Jesus vai além da Palestina, enquadra aqui o Império Romano. E tem gente que vai interpretar também que Satanás oferece toda a terra, todo o mundo caído para Jesus. É importante nós termos a seguinte perspectiva: que os judeus dos dias de Jesus buscavam a libertação dos romanos, buscavam a libertação da opressão romana. E o que se encaixa aqui nessa visão também é entender que Satanás estava oferecendo para Jesus, para que Jesus se tornasse o imperador daquele período, usando o engano para isso. Só que Jesus é o rei da glória, glória a Deus. Jesus é aquele que obedeceu o plano do Pai. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. E rejeita então a ação de Satanás. Em 1 João, capítulo 5, versículo 19, João deixa claro que o reino desse mundo, o mundo agora completo, jaz no maligno, é guiado por Satanás. Outro detalhe bíblico que nós precisamos perceber, a partir agora da leitura de Mateus capítulo 4, versículo 9, dá uma observada nesse texto aí. Em Mateus você vai ver a seguinte frase: tudo isso te darei. Observe o que Satanás está fazendo. Está oferecendo a Jesus a glória passageira, o reino maligno. Ele se apresenta a Jesus como o dono do mundo inteiro, mas não é. Nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ele não tem direito de fazer essa declaração, porque o mundo pertence a Deus, com base em João capítulo 12, versículo 31, 14, 30, 16, 11. O inimigo, ele é dono em si da filosofia dessa terra, que é guiada pelo mal, mas o mundo inteiro pertence ao Senhor. Paulo destaca então a respeito dessa questão em demonstrar que a nossa luta agora não é contra a carne nem o sangue, mas a nossa luta é espiritual. Então, no sentido espiritual, o maligno ele age contra nós. E
Como servos de Cristo, nós precisamos nos revestir em Jesus das armaduras de Deus, com base em Efésios, a partir do capítulo 6, versículo 10 a seguir. Nós percebemos, então, que o testemunho das Escrituras, para a gente, ele passa a ser real. Então, Jesus, ele está nos ensinando, pega a visão, que nós precisamos estar fundamentados no reino de Deus, na glória de Deus, na visão de Deus, e não na glória passageira desse mundo, que é guiada pelo inimigo. O inimigo que é mentiroso, o pai da mentira. E aqui nós precisamos perceber a riqueza de estar em Jesus. Já avançando, terceiro subtópico, destaca o seguinte assunto: o que Satanás pede a Jesus? A partir da leitura, então, do pastor Alexandre Coelho, ele que destaca sabiamente um argumento bem interessante. Ele demonstra que Jesus, ele é tentado por Satanás, e Satanás, ele pede a Jesus não que Jesus pare de adorar a Deus. Ele não exige uma adoração integral a Jesus. Mas Satanás, o tempo todo, só pede que Jesus se prostre e o adore. Observe nos pequenos detalhes da tentação do inimigo. Um pequeno deslize, Jesus então sairia da glória de Deus, cairia então da santidade, da perfeição. Satanás, ele é sutil. Ele procura colocar no coração das pessoas que um pequeno deslize não vai causar grandes prejuízos espirituais. Ele procura cegar as pessoas em demonstrar que nós podemos sim abraçar a tentação. Cuidado com isso. Quando você está em Jesus, você precisa se apegar a Cristo. Diante das tuas fraquezas, busque a Jesus. Quando nós lemos Mateus capítulo 4, versículo 9, nós entendemos então a forma sutil de Satanás. Tudo te darei, se prostrado então me adorar. Observe como o inimigo é terrível. Ele oferece a Jesus um mundo que é passageiro. Ele oferece a sua glória falsa, para que Jesus então perca o foco da adoração por um momento só. Esse é o cuidado que nós precisamos ter. A terceira tentação nos ensina assim, que os fins não justificam os meios. Você não pode, por exemplo, agir de forma errada para alcançar aquilo que você deseja lá no final. Você não pode, por exemplo, agir de forma incoerente para abraçar tudo aquilo que você quer, que você sonha no final da sua jornada. Cristo nos ensina que precisamos manter o foco no plano da salvação, no plano de Deus, no plano da glória de Deus, porque a glória de Deus é maior do que a glória passageira desse mundo. A própria tentação aqui nos ensina que Satanás revelou a natureza desse mundo, uma natureza que está corrompida e caída. Mas Cristo então entende que somente em Deus, somente no Senhor, nós podemos desfrutar do plano de Deus, da glória futura, da eternidade. E por isso Jesus rejeita toda artimanha de Satanás. Você, como discípulo de Jesus, também precisa rejeitar o maligno. Também precisa entender que um desvio pode atrapalhar você. Também precisa compreender que somente firme em Jesus, você então vai desfrutar da graça de Deus para a glória do Senhor. Avançando, espero muito estar ajudando você. Segundo ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte assunto: não antecipe o que Deus tem para você. Você pode perceber que a proposta do inimigo é usar o engano através da tentação com o objetivo de levar Jesus ao governo desse mundo. Mas Jesus sabe muito bem que se ele obedece o plano do Pai, o mundo que pertence a Deus seria restaurado através da sua morte e ressurreição no Calvário. Pega a visão, você não pode abraçar a tentação, mas você precisa estar em Jesus, firme como Jesus, vencendo o maligno. O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto: Deus não se utiliza dos caminhos de Satanás. Segundo o pastor Alexandre Coelho, ele também destaca que Satanás não tem compromisso com a humanidade. O objetivo do inimigo é matar, roubar e destruir. E isso aqui é demonstrado exatamente nesse intento que ele tem de impedir Jesus no propósito de Deus. Mas nós entendemos, à luz da Bíblia, que Jesus é o único caminho para a salvação.
conforme está escrito em João capítulo 14, versículo 6. O Russell Champlin, ele destaca, a partir da leitura agora de Mateus capítulo 4, versículo 10, que Jesus, ele utiliza uma palavra de autoridade. Quando Satanás oferece o mundo, quando Satanás então oferece a proposta para que Jesus o adore, Jesus então traz uma palavra de autoridade: retira-te. Jesus o repreende, Jesus diz: sai daqui. E aqui nós percebemos a autoridade que Jesus também nos dá como igreja do Senhor para resistir a Satanás. A Bíblia destaca para a gente que Jesus cita Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, demonstrando exatamente que Jesus continuaria firme na sua vontade de adorar a Deus e permanecer firme no propósito de Deus. Você também não pode perder o foco da tua adoração pela glória passageira desse mundo. Quando nós lemos então, analisando a tentação de Jesus, a partir da leitura de Lucas capítulo 3, versículo 13, você vai perceber que Satanás se afastou de Jesus até o momento oportuno. Alguns autores, teólogos biblicistas, trazem a seguinte visão sobre a interpretação da tentação: que a tentação contra Jesus, ela ocorreu durante os 40 dias. E de tempos em tempos, Satanás vinha e tentava Jesus no momento da sua adoração, no momento da sua consagração. Mas Jesus repreendeu Satanás em todas as alternativas e ações que ele teve para levar Jesus a se desviar do foco de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que Jesus foi tentado em tudo, mas ele prevaleceu, vencendo contra o maligno. E aí nós percebemos que a nossa luta é contra o pecado, que a nossa luta é contra a tentação. E nós, como servos de Deus, precisamos permanecer firmes no Senhor. Então fica firme com Jesus. O segundo subtópico, já avançando, trata então sobre o seguinte assunto: o mundo que Jesus veio para salvar. O pastor Alexandre Coelho também destaca, no comentário da própria lição, que o nosso Salvador, Jesus, não ficou perdendo tempo com Satanás, mas ele ficou focado no plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Salvar os pecadores, aqueles que já haviam sido abraçados pela tentação e pelo pecado. Jesus, ele veio para cumprir o plano da salvação, com base em Gênesis capítulo 3, versículo 15, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Então você já tem fundamentação aqui. Através de Cristo, nós percebemos que nós agora temos a possibilidade de resistir à tentação, porque Jesus dá esse exemplo, e vencer o pecado, vencendo a tentação, sendo livres então do pecado, não por nossas próprias forças, mas por causa da graça de Cristo, pelo poder de Cristo que agora repousa sobre nós. Quando nós observamos, então, essa visão, nós entendemos que não há nenhum recurso humano da nossa parte para resistirmos o pecado, para sermos livres do pecado, da tentação por nossas próprias forças. Mas compreendemos que, por intermédio da graça de Deus e do exemplo de Jesus, agora nós vencemos então a tentação. Somente Cristo nos salva. E através do Cristo nós então vencemos o maligno. Conforme a Bíblia, nós entendemos muito bem que Jesus veio nos livrar da justiça de Deus, por intermédio do amor de Deus. Aqui eu quero abrir um detalhe. Tem muita gente que pensa que Jesus veio pagar o preço a Satanás. Não é isso, biblicamente falando. Jesus veio entregar a sua vida, o alto preço de entregar a sua vida foi pago por causa da justiça de Deus, a justiça de Deus que permanece fiel. Jesus veio então para nos libertar do domínio de Satanás, nos comprando de volta para Deus. E aqui nós percebemos, à luz da Escritura, que nós somos libertos agora em Jesus. Libertos do pecado, libertos então do domínio de Satanás, libertos então para uma nova vida. E aquele que conhece o Filho, conhece a Deus e tem vida em Deus, conforme está escrito lá em 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 12. Dá uma lida nesse texto então. Por isso é importante que quando nós aceitamos a Jesus, nós então estamos tendo a oportunidade de uma nova vida, de ser uma nova criatura. Jesus não quer salvar você
para que você se torne uma pessoa melhorzinha, como a sociedade, o mundo oferece. Isso é proposta do inimigo. Jesus quer salvar você, para que você então seja uma nova criatura. Esse é o propósito da salvação. Jesus nos chama agora para sermos uma nova criatura, assumimos a identidade de filhos e filhas de Deus, comprados, lavados e remidos pelo seu sangue. Glória a Deus por isso. Se você acredita nisso, comenta aí. Vamos agora para o terceiro e último ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto: a quem nós devemos adorar? Desde que aconteceu a queda do homem no Éden, o homem então perde o foco da adoração. Muitos entram pelo caminho da idolatria. E a idolatria, ela desagrada a Deus. A idolatria, ela vem com a ideia deturpada que você pode adorar qualquer outra divindade, um ídolo, e pode ter um contato com o divino, com o sagrado. Mas nós entendemos a partir da Escritura que há somente um Deus, o Deus de Israel, o Deus ao qual nós servimos. E pela fé agora, nós temos uma vida distinta através de Jesus. O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento a partir dessa visão, já que a gente vai começar a trabalhar sobre a visão da verdadeira adoração, e vamos olhar agora para o Antigo Testamento, tá? Vamos olhar para o Antigo Testamento sobre a ação do povo de Israel na adoração ao Senhor. O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: o povo no deserto. Quando nós olhamos agora para trás, nós vamos observar agora a mesma questão que aconteceu na lição passada. A partir desse terceiro ponto, nós vamos observar a ação do povo de Israel, não é mais no sentido da tentação de Jesus, vamos deixar a tentação agora de lado. Vamos observar agora a ação do povo de Israel lá no Antigo Testamento, a partir da leitura de Deuteronômio, para entendermos agora sobre a verdadeira prática da adoração. Nesse primeiro subtópico, nós vamos observar a abordagem do pastor Alexandre Coelho, que ele destaca uma questão bem interessante para podermos compartilhar com você. Que a partir da leitura de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 12 e 13, que o povo de Israel receberia do Senhor, se continuasse adorando ao Senhor, todas as bênçãos de Deus em Canaã. Então, há um benefício. Quando você adora a Deus, você recebe da parte de Deus, na visão do Antigo Testamento, as bênçãos de Deus. O Russell Champlin, ele traz a seguinte abordagem a partir da leitura de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 12, que destaca algo bem interessante. Guarda-te para que não esqueça do Senhor. Isso quer dizer que quando o povo de Israel entrasse em Canaã, não deveria se esquecer do Senhor. Esse detalhe é importantíssimo aqui. Nós não podemos esquecer da nossa adoração a Deus e não entrar no caminho da idolatria. Essa frase de guarda-te para que não se esqueça do Senhor era um alerta para o povo de Israel, que quando esse povo então entrasse em Canaã, não se envolvesse com as religiosidades que existiam naquele perímetro, com a influência dos cananeus, com a influência daqueles povos estrangeiros. Isso fala a respeito da aliança perpétua entre Israel e Deus. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Trazendo a visão que o povo de Israel deveria buscar a fidelidade a Deus. Uma vida de adoração única ao Senhor. Quando você pega agora o gancho da idolatria, você percebe muito bem que Deus está cuidando do povo de Israel. E quando você observa agora a tentação que Jesus enfrenta de Satanás dizer: se você se prostrar e me adorar, e essa rejeição de Jesus contra isso, é demonstrar que Jesus estava guardando o seu coração e mantendo firme para o propósito de Deus. Olhando para trás, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 11 e 12, nós descobrimos a importância da fidelidade, do foco, de permanecermos centrados nos propósitos de Deus. Se Deus te fez uma chamada, continua firme, continua fiel. Vença o inimigo, vença os ataques de Satanás, porque ele vai bater em retirada se a tua fidelidade for concreta em Jesus. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós precisamos destacar também o seguinte argumento: o esquecimento e a ingratidão. Esse esquecimento e a ingratidão é referente ao povo de Israel lá no deserto. O pastor Alexandre Coelho alerta agora que o povo de Israel em Canaã se esqueceu, e há então a prática da ingratidão. Isso gera consequências, porque agora o povo de Israel, quando nós lemos o texto de Juízes, nós percebemos que durante um período, quando esse povo pecava contra o Senhor, entrava pelo caminho da idolatria,
a escravidão, a opressão vinha sobre eles. Mas quando eles se recordavam do Senhor, Deus levantava então um juiz, e esse juiz era o libertador. E é aqui que nós encontramos a ação dos juízes. Warren Wiersbe também destaca que Moisés estava preparando o povo de Israel, o povo do Senhor, para entrar em Canaã, para não ser corrompido pelas práticas religiosas daquele tempo, pela visão desse mundo caído. E aqui nós precisamos entender que em Cristo, fundamentados na palavra, nós precisamos vencer o maligno, sim. Vencer as tentações, vencer uma palavra distorcida, um versículo mal pregado, um texto que traz uma corrupção da verdadeira adoração ao Senhor. E aqui nós precisamos compreender que a nossa vida precisa ser inteiramente consagrada para Deus, como Jesus fez, vivendo consagrado, vivendo na direção e no propósito de Deus. Então não perca o foco. Para fechar a aula, terceiro e último subtópico destaca então sobre adoração a serviço de Deus. Você, como servo de Cristo, precisa entender que a tua adoração precisa estar a serviço de Deus. Satanás tentou Jesus no momento da adoração. E aqui o pastor Alexandre Coelho também comenta que a nossa adoração vai além do culto, dos louvores, do momento de sacrifício, de adoração ao Senhor. Nós precisamos entender que a nossa adoração está envolvida no trabalho. Você é crente no trabalho, na faculdade, na escola, na tua família também. Você pode estar adorando a Deus, vivendo para Deus. Quando nós lemos Deuteronômio, capítulo 4, versículos 32 ao 43, observe que as bênçãos de Deus estão entrelaçadas ao momento em que o povo de Deus adora ao Senhor, em que o povo de Deus permanece fiel. Quando nós estamos em adoração, nós entendemos muito bem a importância de servirmos a Deus. Os cristãos, eles são levantados por Deus para desfrutar das suas bênçãos, mas a partir do momento em que você, como discípulo, permanece fiel, focado na direção, na aliança com o Filho de Deus. Conforme está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 20. É por isso que nós somos chamados pela causa de Cristo e vencemos pela causa de Cristo. Então permaneça fiel, focado em Jesus e sendo guiado para a glória de Deus. E se eu contribuir com você, se essa aula foi edificante para a tua vida, que Deus te abençoe. Olha, tira uma foto, marca a gente no Instagram, deixa teu comentário aí, importante para a gente. Reposta lá, segue a gente no Instagram também, acompanha o nosso ministério pastoral. Manda esse vídeo para mais alguém conhecer Jesus e estudar com a gente a palavra de Deus. Olha, que Deus em Cristo abençoe você e eu conto muito com a sua parceria nisso em Jesus. E se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Jesus é aquele que oferece a salvação. Você pode aceitar Jesus deixando o teu comentário aí, utilizando o celular com leitor de QR Code. Nós vamos ter o prazer de orar por você e interceder também por tua vida em Cristo. Já tem vidas aceitando Jesus aqui. Eu fico muito feliz com isso, porque esse é o propósito desse trabalho. E como dica de leitura, para construir a linha de interpretação da aula de hoje, eu tomei como base o texto do pastor Alexandre Coelho. Vale a pena você ter esse material. Você compra esse material na editora CPAD. Entra lá, compra o seu, faz o pedido, vai te ajudar muito, tá? Como dica também, eu utilizei como base o comentário, versículo por versículo, do Champlin, que traz uma visão muito legal a respeito desse texto que estudamos hoje com vocês. Eu te aguardo por aqui na lição de número 12, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: quando Satanás enche o coração do homem. Um beijo no teu coração. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, 1778, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.